Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 21, a última parte de aplicações das leis de Newton. Até agora, a gente viu alguns diferentes tipos de força, né? Aprendemos como usar o diagrama de corpo livre e na última aula aí aprendemos como usar o atrito, simulando mais a realidade. Nessa aula de hoje, a gente vai ainda aprofundar um pouco mais essa questão de se aproximar de movimentos do cotidiano e vamos ver então as trajetórias curvilíneas, tá? E aí, como motivação, né? é, eu já tratei aqui quando eu falei um pouco das leis de Newton, mas veja que todas aquelas leis de Newton elas valem para sistemas de referência inerciais, tá? E aí é só uma curiosidade que existem sistemas de referência não inercial que justamente são os movimentos é, curvilíneos, porque geralmente um sistema de referência que faz uma trajetória curvilínea tem aquela aceleração centrípeta que a gente estudou no movimento circular. E isso faz com que esses sistemas não sejam inerciais. Então, as leis de Newton não cabem muito bem. E aí, o que, que acontece? Quando você está nesse sistema não inercial, acontecem algumas forças fictícias. Nós chamamos de forças fictícias justamente porque se eu pegar dois observadores em diferentes referenciais inerciais, eles não vão ver as leis de Newton sendo obedecidas, tá? E aí eu tenho alguns exemplos interessantes, e aí vocês podem depois pesquisar se tiverem interesse. A força centrífuga. A força centrífuga é aquela força que quando a gente está dentro do carro fazendo curva, parece que nós somos empurrados para fora do carro. Então, isso daí é uma força fictícia, porque o observador fora do carro ele não vai sentir essa força, tá? Temos a força de Coriolis, que ela é um resultado da própria rotação da Terra. É, e aí, um exemplo clássico aqui é o pêndulo de Foucault, que consegue detectar essa força através dessa rotação do pêndulo, tá? E uma outra coisa legal é que ela dá o sentido de rotação das marés, enfim, tá? Então isso daí é muito explorado no filme Rota de Fuga, que o Sylvester Stallone, ele em um momento ele quer identificar onde que ele está na prisão, e aí através do sentido de rotação da água, né, durante a descarga da privada, ele consegue detectar se ele está no hemisfério norte ou no sul. Então, isso daqui também envolve um pouco da força de Coriolis. Eu convido vocês a assistirem o filme se desejarem. E também temos a força de Euler, aí também é um resultado de um movimento orbital, de um corpo orbitando um outro devido à gravitação, tá? Enfim, isso daqui são coisas que não obedecem às leis de Newton, são forças fictícias, tá? Mas que tem a ver com a aula de hoje, que é de força centrípeta. Bom, então começando efetivamente aqui, nós vimos né, nas aulas de movimento circular que quando nós temos uma trajetória circular, temos o objeto está sob a ação de uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta ela é responsável, então, por mudar a direção e sentido do objeto, mas ele não muda o modo da velocidade, tá bom? É aquele caso de você fazendo uma curva com um carro, né, numa velocidade constante. Apesar da sua velocidade ser constante, você está mudando de direção e sentido por meio de uma aceleração centrípeta. Se nós temos aceleração centrípeta, é muito óbvio né, que nós teremos então uma força envolvida com essa aceleração centrípeta. E essa força é chamada então de força centrípeta. Então ela vai atuar para fazer essa aceleração que vai mudar constantemente a direção e sentido da velocidade. Isso acontece em qualquer movimento circular. Então, satélites artificiais, o elétron orbitando um átomo de Bohr, o arremesso de um peso, né, que o atleta ele faz esse giro para pegar um pouco mais de força e tudo mais, tá bom? Então, o que, que vai acontecer aqui? Nós vamos aplicar agora essa força centrípeta, ela vai ser a resultante da lei de Newton, lá aquela F igual a massa vezes aceleração. Então, agora o que acontece? O movimento ele vai estar sobre um movimento circular, né, uma trajetória curvilínea, e a força resultante então vai ser a força centrípeta. E aí a gente já viu, né, a força ela vai ter o mesmo sentido da aceleração centrípeta, então ela sempre vai ser radial para o centro da trajetória, tá? E aí o módulo, agora eu vou misturar então algumas coisas que a gente viu. Então a força resultante vai ser a força centrípeta, nesse caso de objetos em trajetórias curvilíneas. Então vai ser a massa vezes a aceleração. Só que agora essa aceleração é aceleração centrípeta. E aí nós vimos lá na aula de movimento circular, se você não lembra, dá uma olhadinha nessa aula novamente,
que a aceleração centrípeta ela é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e esse raio é o raio da trajetória, né? Então é como se esse movimento circular ele tivesse um centro e traçasse então um raio, tá certo? E aí nota então que agora essa força centrípeta ela vai ser a resultante. Então o objeto, igual está demonstrando aqui, ele pode estar sob a ação de várias forças. E as forças que a gente viu, força de atrito, força de tração, normal, peso, que seja, mas a resultante dessas forças vai ser a força centrípeta se o movimento for curvilíneo, tá certo? Então, se ele for uniforme, eu só vou ter então a força centrípeta, porque o objeto, então, ele não está acelerado, mudando a sua, no sentido que ele não muda a sua velocidade, não muda a sua velocidade. Ele está somente com aceleração, no caso centrípeta. Se o movimento não for uniforme, né, for um movimento circular, então a força centrípeta ela vai ser a força resultante. E aí você nota, então, que agora eu vou ter uma força tangencial que é não nula, né, que ela vai alterar sim o modo, a velocidade do objeto, eu vou ter a força centrípeta e eu vou ter uma força F aqui atuando, tá? E aí você vê, pelo um diagrama vetorial, que a força centrípeta, então, ela vai ser a subtração vetorial dessas duas forças, tá? Então, é a força aplicada com a força tangencial, eu vou ter, então, a força centrípeta, tá certo? Mas a ideia aqui é a mesma, sempre, então, se a trajetória é curvilínea, a força resultante vai ser centrípeta, tá bom? E aí é o seguinte, aqui eu separei alguns exemplos para ficar um pouco mais claro onde nós vamos aplicar essas forças centrípetas. O primeiro é a curva na estrada, tá? Então isso daqui é bem trivial para a gente. Se você pegar, sempre quando você está trafegando dentro de um carro tal, sempre quando tem nas estradas, principalmente rodovias, sempre quando você tem que fazer uma curva, né, pegar uma entrada, já aparece uma placa para você diminuir a velocidade, tá? Então, por exemplo, a estrada, a rodovia 110 km por hora, para você pegar um desvio ali, uma curva, você tem que diminuir a sua velocidade. Por que isso acontece? E como que eles sabem qual velocidade você precisa, tá? Porque se você notar, é justamente aquela velocidade ela vai te dar uma estabilidade boa para você fazer a curva com segurança. Isso daqui envolve, então, a força centrípeta. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um carro, né? Ele está fazendo uma curva numa estrada, a curva tem um raio R, tá? Eu vou considerar o atrito entre os pneus da estrada, e eu quero saber qual que é a máxima velocidade que o carro ele pode fazer essa curva sem ele deslizar. Por quê? Porque lembra lá da força de atrito estático dinâmico? Então, se ele fizer uma força acima da força de atrito estático, ele vai deslizar, e aí o carro ele vai deslizar, isso pode causar acidente. Então eu quero saber a máxima velocidade. Qual que é a ideia aqui? Se eu fizer um diagrama de força, né, então eu tenho a força-peso, a pista não está inclinada, então eu tenho a força-peso igual na força normal. E agora, veja, o carro, então, ele está tendendo a sair da estrada. Então, a força de atrito está contrária a esse movimento do carro de sair tangencialmente, né? Então, a força de atrito nas rodas, ela está apontada para o centro da trajetória, não para fora, tá? Porque geralmente, lembra lá daquela força centrífuga, então, ela tende a empurrar o carro para fora da estrada. Então, a força de atrito, ela está para dentro. E aí eu tenho, então, como o carro está fazendo uma trajetória curvilínea, eu tenho a força centrípeta que está apontada para o centro da trajetória. Então, eu vou ter a força centrípeta igualando a força de atrito. Então, a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, a força de atrito se igualando ao normal, que se iguala ao peso, tá? E aí o que acontece? Deixa eu voltar para cima. Então, eu vou transformar essa força centrípeta, essa aceleração centrípeta em termos da velocidade. E aí eu vou ter esses termos. A massa vai se cancelar, então eu chego nessa relação, que a velocidade na verdade, é a velocidade máxima, né, para essa força centrípeta, né, se igualar à força de atrito, tem que ser dada pela raiz do coeficiente de atrito estático, raio da trajetória vezes a gravidade, tá? Então você vê que se eu medir exatamente o raio da trajetória, a gravidade eu sei, e geralmente eu sei aí, os pneus são feitos de polímeros, né, termofixos, eu sei mais ou menos o valor do coeficiente de atrito com o asfalto. Então veja que esse resultado ele não depende da massa. Então tanto faz se é um caminhão, se é um carro, se é uma bicicleta, você sabe a velocidade máxima que você pode fazer aquela curva sem você correr o risco ali de deslizar e capotar, tá bom? Isso daí então é levado em consideração nas estradas. Então se é uma estrada com
uma curvatura menor, né, um raio menor, naturalmente essa velocidade vai ser menor. E também aqui a questão da pista molhada, né? Se a pista estiver molhada, o coeficiente de atrito ele diminui, então também aqui a velocidade máxima para você não ter escorregamento também diminui, tá certo? Então veja aí que a partir da força centrípeta você consegue saber qual que é a velocidade máxima para fazer uma curva em segurança. Mas se vocês notarem, tem algumas curvas, né, que elas são inclinadas, algumas pistas, tá? O que acontece nesse caso? Principalmente acontece bastante em competições de ciclismo, né? Você tem uma pista oval que ela é inclinada. Nesse caso, eu também vou considerar a força centrípeta, só que agora eu vou facilitar aqui, eu não vou considerar o atrito, tá? Então, o que acontece? Ó, eu tenho um carro realizando uma trajetória curvilínea, né? E a pista ela tem um raio de curvatura R, só que ela está inclinada de um ângulo θ, tá? Então, nesse caso, eu vou decompor as forças. Veja, a força-peso ela está apontada para baixo, né? E aí eu vou ter aquela componente perpendicular ao plano, a componente paralela, a componente perpendicular está se igualando à força normal, e aí eu tenho sempre, ó, veja, perpendicularmente à pista, né? Eu vou ter sempre a força centrípeta dirigida para o centro. Qual que é a jogada aqui? Lembra que para o plano inclinado eu dividia essa componente peso, né? Em termos da paralela e da perpendicular, esse ângulo θ ele caía exatamente aqui, ó, nesse triângulo retângulo que se formava entre a força peso, tá? E aí tem um princípio da matemática que é assim, a ideia dos ângulos adjacentes, né? Então, se esse ângulo θ ele cai aqui, se eu construir um triângulo adjacente aqui, o ângulo θ ele vai cair justamente aqui. E aí você vê esse triângulo formado pela força-peso e pela componente da força centrípeta, né? Se eu pegar a tangente desse ângulo, eu vou ter o seno dividido pelo cosseno. Então, vai ser o seno, vai ser a força centrípeta, dividido pelo termo, o cateto, né? O cateto adjacente, que vai ser o cosseno. Então, eu tenho a força-peso. Então, a força centrípeta eu vou abrir novamente naquele termo da velocidade, tá? E a força-peso é mg. Então, eu vou cancelar aqui as massas, né? Então, eu tenho uma relação que envolve a tangente do ângulo, né, de inclinação. Se eu tiver um ângulo bem baixinho, vai ser o próprio ângulo, tá? Mas eu tenho a tangente do ângulo, o raio de curvatura, a gravidade e eu tenho a velocidade. Então, essa expressão, ela me determina o máximo valor, né, da velocidade que eu posso fazer numa pista inclinada sem o carro deslizar. Ou seja, se eu posso fazer essa curva com segurança, tá? E aí você nota que se você fazer as continhas, tá, para o mesmo valor de R no caso anterior, você tem uma velocidade maior. Então, ou seja, se você tem uma pista inclinada, ela te dá mais segurança para você fazer uma curva com uma velocidade maior, tá? Então é por isso que você usa isso aqui em pista de ciclismo, para você evitar justamente o ciclista atingir uma maior velocidade com segurança, tá bom? E aí fica de recomendação, se você quiser pesquisar na internet, você consegue ainda aumentar ainda mais essa velocidade se você considerar o atrito. Mas aí a continha, ela vai entrar um termo de atrito aqui, então, se você quiser dar uma pesquisada na internet, você vai encontrar. E, novamente, isso daqui não depende da massa, né? Então, tanto faz ser um carro, uma bicicleta, um caminhão, sempre você vai ter uma velocidade limite aqui, tá certo? Um outro exemplo engraçado é o Globo da Morte, né? Você vê bastante isso daqui em circo, apresentações artísticas, tá? E aqui também, ó, veja, o ciclista, ele vai fazer, né, o Globo da Morte, ele faz um looping, né? E eu quero considerar nesse ponto mais alto, qual que é a velocidade mínima que ele precisa ter para não cair no ponto mais alto, né? Que ele vai chegar aqui no ponto mais alto, se ele não tiver uma velocidade mínima, ele vai cair. Qual que é a ideia aqui? Eu vou considerar o ponto mais alto, né? Então a velocidade mínima, que nesse ponto aqui, então eu vou ter a força-peso para baixo, né? Eu vou ter a normal apontando para cá também, né? Para baixo, e aí tudo isso vai ser a força centrípeta. Então no ponto mais alto, eu vou considerar como que ele está na iminência de não tocar nessa parte aqui da esfera, né? No globo. Então a normal vai ser nula. Tá? Então, eu vou ter essa relação. Força centrípeta vai ser a somatória da normal mais o peso. Só que eu quero encontrar a velocidade mínima, então a normal é nula. Tá? E aí eu tenho, então, a massa vezes gravidade, que é o peso, e a força centrípeta que a gente viu, que é V ao quadrado sobre R.
Então, fazendo, a massa vai se cancelar, né? Então, eu consigo encontrar a velocidade mínima para o ciclista não cair, como a raiz de raio do globo, né? O raio do globo da morte vezes a gravidade. Então, você vê que também aqui não depende da massa, tá? Então pode ser aqui um piloto mais gordinho, um piloto mais magro, tanto faz. Não depende da massa dele, só vai depender então exatamente do raio do globo, tá? Se eu tenho a gravidade constante, então eu consigo ter uma estimativa da velocidade que ele precisa para isso, tá certo? Então isso daqui é levado em consideração aí para você fazer esse loop em segurança. E veja, é por isso que eles fazem essa volta aqui transversal, né, não o looping exatamente, porque eles estão aumentando sua velocidade. Eles vão aumentando a velocidade até ele ter a velocidade necessária para fazer o looping. Um outro exemplo engraçado, isso aqui também acontece em parques de diversão, né, é o rotor. O rotor é um brinquedo que você fica parado aqui, ele é tipo um elevador, né, um cilindro, mas você fica parado na parte aqui em contato com a parede, ele vai girar, tá? E você vai sentir o seu corpo, então, sob a ação de uma força centrípeta. Qual que é a ideia legal aqui? É que em alguns casos daqui chega até a levantar, né? Você não fica muito em contato com o chão, né? Mas enfim, a ideia aqui é o seguinte, né? Então, eu quero saber qual que é a velocidade mínima para que você, por exemplo, se esse chão aqui ele ceder, né? Você consegue girando aqui ficar preso à parede, tá? Eu quero encontrar qual que é a velocidade mínima, então, para o corpo se manter fixo à parede. E aí, qual que é a ideia aqui, né? Então, está rodando, eu vou ter a força centrípeta do objeto, né? Imagine uma bolinha. A força centrípeta vai estar dirigida, então, para o centro da trajetória, eu vou ter a força-peso. Veja, a força-peso está tendendo a descer, né? E aí, como você está em contato com a parede, você vai ter uma força de atrito para cima, contrária ao movimento transversal. Então, essa força normal aqui da parede, ela vai estar se igualando com a força centrípeta, tá bom? Então, esse é o diagrama de corpo livre do objeto. Então, se eu considerar o eixo X, eu vou ter a força normal igual à força centrípeta. A força centrípeta, então, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Aqui eu vou usar um truquezinho que a gente viu lá em movimento circular. A gente viu lá que a velocidade, ela é o produto da velocidade angular ômega vezes o raio, tá? Então, se você não lembrar o que é velocidade angular, dá uma olhada novamente nas aulas de movimento circular. Então, esse V vai ser a velocidade linear, é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Então, como ele está ao quadrado, isso daqui vai ser ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, mas o r ao quadrado ele vai se cancelar com esse r de baixo. Então, eu vou ter massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio sem estar ao quadrado, somente o raio, tá certo? Isso daqui é normal, então. Aí eu vou usar então o diagrama de corpo livre, né? A segunda lei de Newton aqui no eixo Y, eu vou ter a força de atrito se igualando ao peso, né? Porque o objeto ele não está em movimento no eixo Y. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal e o peso é massa vezes gravidade. Agora deixa eu voltar para cima. E aí, então, a normal vai ser tudo isso daqui. Então, eu vou substituir isso aqui multiplicando pelo μ. A massa se cancela, então eu consigo encontrar qual que é a velocidade angular mínima, né? Para você ter o objeto suspenso, né? Então, imagine se ele está rodando, eu não estou apoiando ele no chão, então ele fica parado, grudado na parede. Então, isso aqui vai depender da gravidade, do coeficiente de atrito, da parede, o corpo e do raio do cilindro, tá? Novamente, isso daqui não depende da massa, então pode ser uma bolinha, pode ser uma pessoa, o que seja, tá? Isso daqui, então, é levado em consideração quando você faz esse brinquedo nos parques de diversões, certo? Um outro exemplo interessante, né? Então, eu tenho um bloco aqui girando numa mesa, né? Ele está ligado numa corda, e aí o bloquinho está suspendendo o bloquinho. Então, o que suspende esse bloquinho, ele é justamente a rotação, né? A força centrípeta da rotação desse objeto, tá? Por hora, eu não vou considerar o atrito, mas fica aí de curiosidade, se você quiser pesquisar na internet considerando o atrito, mas aqui não estou considerando o atrito e não tem inclinação na mesa, né? Só para facilitar. Eu quero saber aqui qual que é a velocidade angular mínima, né, que esse corpo tem que girar para suspender esse objeto, tá? Qual que é a ideia aqui? Então, para o objeto 1, se eu for fazer o diagrama de corpo livre, eu vou ter a força de tração aqui, a força peso está se igualando com a força normal, né, mas eu não vou considerar o atrito, eu só vou ter então a força de tração e a força centrípeta.
A força centrípeta, então, é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo R. Como eu quero encontrar a velocidade angular, então eu vou transformar novamente essa velocidade em uma velocidade angular, igual eu fiz, né? Então vai ficar massa do corpo 1, velocidade angular ao quadrado vezes R, né? E aí o que acontece? Essa força centrípeta está se igualando justamente à força de tração no fio, tá? E aí, se eu aplicar isso aqui, a segunda lei de Newton, nesse corpo suspenso, a força-peso desse objeto está se igualando à tração, então a força de tração é justamente a força do peso 2, tá? Então a força centrípeta vai ser igualada exatamente à força-peso desse objeto 2. Então a força centrípeta é esse termo, né, que envolve a massa do corpo 1, velocidade angular do objeto vezes o raio da trajetória, e aqui o peso 2, então é a massa do objeto 2 vezes a gravidade. Se eu expressar isso em termos de velocidade angular, eu vou ter esse termo aqui, então, de raiz, que depende de g, que é uma constante, o raio da trajetória, né, e a massa dos objetos, tá certo? E aí uma coisa interessante acontece se a massa for igual, esse termo vai se cancelar, então eu só tenho aqui um termo de raiz de gr, que não depende da massa. Então, se os objetos forem iguais, eu consigo calcular essa velocidade angular mínima aí, só considerando o raio da trajetória fixa e a gravidade, certo? E aí eu tenho, talvez aqui, o último exemplo, né, que é o pêndulo simples. A gente vai voltar a estudar isso aqui, porque isso daqui tem aplicações muito importantes na física, né? Lá no terceiro ano a gente vai voltar a falar disso. E no segundo ano também, mas a ideia aqui é o seguinte: isso daqui é um pêndulo simples, né? Então eu tenho uma bolinha, eu tenho um fio ideal, né? Ele não tem massa, e ela está girando, né? Ela tá girando, e aí só que é o seguinte: ela faz um ângulo aqui, θ, com essa horizontal, e o ângulo a gente vai considerar que o ângulo é baixo, tá? A gente vai ver depois, isso aqui tem implicações importantes quando você considera baixas oscilações. Mas qual que é a ideia aqui, né? Então eu tenho esse ângulo, eu tenho esse R aqui, que é o raio da trajetória, eu tenho o L, que é o comprimento do fio, a bolinha tem uma massa M e está girando. Se eu fazer a decomposição de forças, né? Eu vou ter, então, a tração aqui, eu tenho a força centrípeta dirigida radialmente para o centro da trajetória e a força peso. E aí o que acontece? Novamente aqui, né? Eu tenho esse ângulo θ, e esse ângulo θ, ele vai cair justamente, né, novamente aquela ideia de ângulos adjacentes, né? Se o ângulo está aqui, ele vai cair exatamente nesse triângulo aqui, tá? Ele é um triângulo adjacente. E aí o que eu vou ter? O tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto, que é a força centrípeta, tá aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é o cosseno, né? Que ele está aqui a força peso. Então, novamente, isso daqui eu vou expressar como VR ao quadrado dividido pelo R, né? Isso aqui é massa vezes gravidade, a massa vai se cancelar, isso aqui eu vou transformar novamente numa velocidade angular, tá? Então, eu vou ter essa expressão em termos de R, velocidade angular ao quadrado, R dividido por G. Só que esse R, se eu usar esse triângulo aqui, eu quero expressar ele em termos do comprimento do fio, porque é uma coisa mais fixa, tá? O comprimento do fio é fixo, o raio ele pode mudar, dependendo do ângulo. Então, isso daqui eu vou aplicar uma trigonometria básica, né? Isso daqui, então, é o cateto adjacente, o comprimento do fio vai ser hipotenusa, o ângulo está aqui, isso daqui vai ser seno. Então, esse R aqui vai ser dado pela hipotenusa, né, que é o valor do comprimento do fio L, vezes o seno do ângulo de θ. Então, é o seguinte, se eu colocar esse R, expressar ele nessa forma de L seno de θ, né, e aí isolando em termos de ômega, eu vou encontrar essa relação. A velocidade angular da bolinha, né, ela vai depender da raiz do G, da gravidade, dividido pelo comprimento do fio, vezes o cosseno de θ. Esse cosseno de θ, ele vai surgir aqui naturalmente, né, por conta dessa tangente, que é seno sobre cosseno, então vai ter um seno aqui, vai se cancelar, certo? Mas aí a mágica, ela vem aqui justamente quando você tem baixos ângulos, né, esse ângulo de inclinação do pêndulo é baixo. Quando você tem um ângulo bem baixinho, o cosseno de um ângulo bem próximo de zero, né, ele vai ser 1. Então, esse termo aqui vai ser desprezível, né, como se fosse 1. Então, a frequência angular
de rotação, né, da bolinha vai ser dado inteiramente pela raiz de G sobre L. E note isso daqui, o período, né, vai ser 2π sobre t, então a frequência angular a gente viu lá no movimento circular que a relação entre velocidade angular e período é 2π sobre t, então eu consigo expressar isso daqui também em termos do período, que vai ser 2π raiz, então, de L sobre G. Então, por que isso daqui é importante? Primeiro, porque não depende da massa, né? Se eu colocar ali uma bolinha de isopor, uma bolinha de boliche, que seja, o período vai ser o mesmo. Então, isso daqui é mais ou menos o que é usado lá em pêndulos, enfim. E aí você nota o seguinte, o período é uma coisa que a gente consegue cronometrar, tá? Então, se eu começar a contar ali o tempo que a bolinha leva para dar uma volta completa, é o período, o comprimento do fio é uma coisa que a gente mantém fixa, que a gente mede, né? Então, isso daqui é um experimento simples para você medir G, tá? Se você quiser medir a aceleração gravitacional do ambiente, né? Você faz um teste aqui com um pêndulo simples. Isso daqui é tão preciso que ele é a base usada aí em relógios mecânicos mesmo. O relógio lá, o segundo, o balançar ali do badalar do ponteiro do relógio é baseado nesse princípio de pêndulo, tá certo? Pessoal, então é isso, tá? Com isso nós encerramos essa parte de aplicações das leis de Newton, né? Vimos aí os diferentes tipos de situações que a gente pode envolver. Espero que tenham entendido. Obrigado pela atenção e até a próxima.